Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. O vídeo inaugural, como eu tinha prometido, é sobre jejum intermitente. Para entender isso, a gente precisa saber o que é jejum. E o jejum é qualquer período que a gente fique sem nenhum aporte calórico, ou seja, sem consumir nenhum alimento que forneça energia. Existem alguns protocolos que a medicina está estudando sobre isso, com alguns objetivos específicos. Então, existe o protocolo um dia, 24 horas em jejum e 24 horas se alimentando normalmente. Existe um segundo protocolo, que são 2 dias na semana, em que o jejum é considerado o aporte de 20 a 25% das calorias necessárias para aquele dia, ou seja, 24 horas com 20 a 25% do aporte calórico, 2 vezes na semana, e os outros dias da semana à vontade. E o terceiro protocolo, que é o mais polêmico, que é o mais tem variação, é o protocolo de algumas horas por dia, ou seja, o que a gente tem mais estudado na medicina é 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando. Esse se alimentando das 8 horas não é à vontade, são 3 refeições apenas. O que se costuma fazer é associar o jejum da noite e estender durante a manhã, né? E introduzir a alimentação na hora do almoço até o início da noite, mais ou menos. Então são esses 3 protocolos que são mais estudados. Os objetivos disso, qual é a indicação, para que serve? A medicina tem estudado os protocolos de jejum intermitente com o objetivo de observar a redução do peso, melhora do perfil metabólico em relação a glicose, insulina, diabetes, enfim, todo o metabolismo do açúcar, e em relação ao perfil lipídico, assim como os marcadores inflamatórios. O que se tem observado até hoje é que existe redução do peso, não necessariamente porque o jejum intermitente é um protocolo melhor do que os outros para o emagrecimento, mas porque, consequentemente, o aporte calórico menor, o peso tende a diminuir. Agora, o perfil metabólico é a chave da vantagem do jejum intermitente em alguns casos. Ou seja, o jejum intermitente ele diminui bastante a concentração de insulina, diminui a resistência periférica à insulina, então isso facilita bastante quem já tem o diabetes tipo 2 ou quem está em resistência periférica à insulina a melhorar esse quadro. O perfil lipídico também tem uma tendência a melhorar. Também acredito que seja porque, como fazem menos refeições, os pacientes acabam fazendo menos refeições, consomem menos gordura de origem animal ou algo que possa piorar o perfil lipídico desses pacientes. E em relação aos marcadores inflamatórios, a gente já conhece que a obesidade é um estado pró-inflamatório no metabolismo. Então, tem alteração de absorção dos nutrientes, tem alteração das concentrações dos hormônios, todos em função desse estado pró-inflamatório. Os estudos até hoje são ainda controversos em relação ao estado pró-inflamatório desses pacientes, se melhoram ou não com o jejum intermitente. A verdade é que existem poucos estudos, os estudos têm uma amostra muito pequena ainda, então não é nada definitivo e não é nada consenso, ainda não existe um consenso, um protocolo consensual na medicina a respeito muito grande que é. Nenhum desses estudos foi feito com pacientes em atividade física. Foi analisado o jejum intermitente como estratégia dietética apenas. Então a gente ainda não sabe qual a consequência e o que acontece no corpo de quem treina e faz o jejum intermitente. Existem pouquíssimos estudos a respeito. E uma das coisas que pode ser uma desvantagem é alguém que já não tenha muita gordura corporal, que tente fazer o jejum intermitente só para dar aquela polida no físico, na composição corporal, pode acabar perdendo massa magra. Então tem que ser alguma coisa bem orientada, não pode ser nada muito aleatório, porque o feitiço acaba virando contra o feiticeiro. Então, em vez de perder aquela mínima gordura que falta, acaba perdendo a massa muscular
e descompassando todo o metabolismo. De jejum intermitente, dias alternados, 24 por 24, 2 dias na semana com um aporte de 20 a 25% das calorias necessárias, ou um jejum diário de 16 horas com as outras 8 contando com apenas 3 refeições. As indicações, como eu já disse, alguém que já tem um percentual de gordura mais alto, diabetes, resistência periférica à insulina, alguém que tenha dificuldade de lidar com a quantidade de alimento, eu acho que é uma estratégia válida. E atentar para as desvantagens, que é no caso de quem treina, a possibilidade de perder massa magra e acabar descompensando todo o objetivo do tratamento, certo? Quem tiver dúvidas é só mandar, tem lá no meu Instagram também, @doutora.prisports, tá bom? Beijo pessoal, tchau, até a próxima.